Sabe, tem uma imagem que eu acho que resume perfeitamente o começo da nossa conversa de hoje. É a pintura A Escola de Atenas, do Rafael. Sim, é clássica. Bem no centro você tem Platão, o mestre, já mais velho, apontando para cima, para o céu. E do lado dele, Aristóteles, seu aluno mais brilhante, com a mão espalmada para baixo, para a terra. É uma síntese visual perfeita. É exatamente essa tensão. Exato. E essa imagem é o ponto de partida para a gente mergulhar nessa divergência que nasceu dentro da mesma escola. Pois é. E o nosso objetivo aqui não é decidir quem está certo, né? Mas sim entender como esses dois jeitos de ver o mundo, um, digamos, idealista e o outro mais empirista, acabaram criando duas tradições filosóficas gigantescas. E que a gente usa até hoje. Exato. A gente ainda opera com base nessas ideias. E o contexto disso é fascinante. O Aristóteles não foi um aluno qualquer. Ele passou 20 anos na academia de Platão. 20 anos. É muito tempo, uma vida. Imagina, você passa 2 décadas absorvendo os ensinamentos do seu mestre e, no final, constrói um sistema que, em muitos pontos, é o oposto direto. É preciso muita coragem para fazer uma ruptura dessas. É verdade. Mas essa discordância foi talvez a maior homenagem que ele poderia fazer. Ele levou as perguntas de Platão tão a sério que precisou criar um método totalmente novo para tentar respondê-las. Bom, então vamos começar pela raiz de tudo, a pergunta mais fundamental. O que, afinal, é real? A visão de Platão sobre isso ela é bem radical. A ideia de que este mundo que a gente vê e toca não é o mundo de verdade. Exatamente. Para Platão, através da teoria das formas, ou das ideias, existem, dois mundos. Primeiro, tem o nosso, o mundo sensível. O que a gente percebe com os sentidos. Isso, cheio de coisas que mudam, que nascem, que morrem. Para Platão, tudo aqui é uma cópia, uma sombra imperfeita da verdadeira realidade. E é aí que entra a famosa alegoria da caverna, né? Que é uma imagem superpoderosa. Poderosíssima. Ele nos pede para imaginar prisioneiros acorrentados numa caverna desde que nasceram, olhando sempre para uma parede. Atrás deles tem uma fogueira. Certo. E pessoas passam carregando objetos. O que os prisioneiros veem são só as sombras desses objetos projetadas na parede. Como eles nunca viram outra coisa, eles acreditam que as sombras são a realidade. Então, nesse cenário, nós seríamos os prisioneiros, e o que a gente chama de realidade seriam apenas sombras. Precisamente. O filósofo, para Platão, é aquele que consegue se libertar. Ele se vira, vê os objetos, a fogueira e entende que viveu um engano. E ele sai da caverna. Com muito esforço, ele sai, a luz do sol machuca os olhos no começo, mas aos poucos ele se acostuma e vê o mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Que seria a segunda camada da realidade. A verdadeira realidade, um plano eterno imutável, perfeito, onde existem as formas de tudo, a justiça perfeita, a beleza perfeita e, acima de todas, a forma do bem, que é o sol que ilumina tudo. É quase como se a gente vivesse numa Matrix. E o filósofo é o Neo, o único que consegue enxergar o código por trás de tudo. A analogia é excelente. É exatamente nesse ponto que Aristóteles se levanta e diz: opa, peraí. Vamos com calma. Exato. Ele olha para toda essa ideia de um mundo separado e simplesmente rejeita. Para Aristóteles, a realidade é esta aqui. Uma só. O que é real é o que a gente pode observar e tocar. Não tem outro plano. Mas aí surge a grande questão. Se não existe um molde perfeito de uma cadeira em outro mundo, o que faz com que esta cadeira seja uma cadeira e não só um amontoado de madeira? O que dá a essência para as coisas? Ótima pergunta. E a solução dele é genial. Ele não precisa de outro mundo. Ele olha para dentro do próprio objeto. Ele diz que tudo é uma união de duas coisas: matéria e forma. Matéria e forma. A matéria é do que a coisa é feita. A madeira, no caso da cadeira. Mas a madeira sozinha não é uma cadeira. O que a transforma em cadeira é a forma. É a sua estrutura, sua função. A cadeiridade, digamos assim. Ah, o exemplo da estátua de bronze ajuda a visualizar isso. Perfeito. Pensa numa estátua. O bronze é a matéria. Mas um monte de bronze derretido não é uma estátua. Claro, é só bronze. Exato. O que faz dele uma estátua é a forma que o escultor dá àquela matéria.
A ideia, o design. A realidade da estátua é essa união. A forma está na matéria. Você não consegue separar os dois. Entendi. Então, é literalmente uma mudança na direção do olhar. Platão olha para cima, para o transcendente, e o Aristóteles bota uma lupa aqui embaixo no mundo real para entender a essência nas próprias coisas. Exato. Um é o astrônomo, o outro é o biólogo. Aristóteles era um naturalista, ele classificou centenas de espécies. Ele queria entender como o mundo funciona, não de que mundo ele é uma cópia. E essa diferença de base, claro, vai gerar um terremoto em todo o resto, né? Porque se a realidade é assim, como a gente conhece as coisas, como a gente atinge o conhecimento. Exato. Para Platão, se a verdade está neste outro plano, Como a nossa alma que está presa aqui num corpo consegue acessar essa verdade? a solução dele é muito poética. É a teoria da reminiscência, a anamnese. Ele diz que a nossa alma é imortal e antes de nascer, ela vivia nesse mundo das ideias. Ela viu a verdade diretamente. Ah, então ela já sabe de tudo. Já sabe. O problema é que no trauma do nascimento, ela esquece. Entendi. Então aprender não é descobrir algo novo, é lembrar. É tipo, nossa alma vem com um backup completo da nuvem das ideias, e a filosofia é o processo para restaurar esses arquivos. Essa é a metáfora perfeita. O conhecimento já está dentro de nós. O professor, como Sócrates, não ensina. Ele só faz as perguntas certas para ajudar a alma a parir um conhecimento que já estava lá. É uma jornada para dentro. Uma jornada interior. E o Aristóteles? Imagino que ele não comprou essa história do backup na nuvem. Ele achou um completo absurdo. Para Aristóteles, a mente humana nasce como uma tábula rasa. Um HD zerado. Exatamente. Uma folha em branco. Todo o conhecimento é adquirido pela experiência, de fora para dentro. Pelos sentidos. Começa com os sentidos. A gente vê uma árvore, depois outra e mais outra. A gente percebe o particular. Aí, usando a razão, a gente abstrai o conceito universal de árvore a partir dessas experiências. O universal não é uma lembrança, é uma construção da nossa mente. Faz todo sentido dentro da lógica dele. Se a realidade está aqui, o conhecimento tem que vir daqui. E é por isso que a lógica se torna tão importante para ele, certo? Para organizar essa bagunça de informações que vem dos sentidos. Precisamente. Ele percebeu que só observar não bastava. Era preciso um método rigoroso para organizar o pensamento. Ele basicamente inventou a lógica formal. O Organon, a obra dele sobre lógica, foi o manual do pensamento ocidental por 2000 anos. O famoso silogismo. O silogismo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É a máquina de raciocínio dele para construir conhecimento seguro a partir do que a gente observa. Que diferença brutal. De um lado, o conhecimento é uma redescoberta interior, quase mística. Do outro, uma construção científica exterior baseada em dados e lógica. Exatamente. E quando a gente leva essa disputa para o campo da ética e da política, para o como devemos viver juntos, aí as propostas devem ser igualmente opostas. Completamente. E aqui as consequências práticas ficam muito claras. Pega a política de Platão, em A República. Ele não está interessado em analisar as cidades que existem. Ele quer projetar do zero a cidade ideal. É um projeto de engenharia social, de cima para baixo. Totalmente. É a ideia dos filósofos reis, né? A cidade seria dividida em classes rígidas. Os governantes filósofos, que representam a razão. Os guardiões, que são a coragem, e os trabalhadores, que são os apetites. Olhando hoje, soa um pouco como um sistema de castas bem autoritário. É uma crítica válida. Para Platão, a justiça não era sobre direitos individuais, era sobre a harmonia do todo, cada um cumprindo sua função natural, sem interferir na do outro. A cidade era um organismo. E o que o Aristóteles faz? Ele deve ter olhado para esse projeto e pensado, isso nunca vai dar certo na prática. Exatamente isso. A abordagem dele, no livro Política, é a de um cientista. Em vez de inventar uma cidade perfeita no papel, ele faz o que sempre faz. Observa a realidade. Ele e os alunos analisaram as constituições de mais de 150 cidades gregas. Ele parte do monorreal, de novo.
Ele é o primeiro cientista político da história. O primeiro. Para ele, o ser humano é um animal político. A gente só se realiza em comunidade, na polis. E o objetivo do Estado não é impor uma utopia, mas criar as condições para que as pessoas possam atingir a eudaimonia. Eudaimonia, essa palavra grega famosa. Geralmente se traduz como felicidade, mas é mais que isso, né? É tipo florescimento humano, uma vida boa. Perfeito. E essa vida boa se alcança com a prática da virtude. E a virtude, para Aristóteles, é quase sempre um meio termo. O ponto de equilíbrio entre dois extremos, que são os vícios. O exemplo clássico é a coragem, que ficaria entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso. Mas essa ideia funciona para tudo. Qual seria o meio termo da honestidade, por exemplo? Ser meio honesto? Não me parece que se encaixe. Essa é uma provocação excelente, e o próprio Aristóteles pensou nisso. Ele diria que algumas ações são ruins em si mesmas. Não existe um meio termo para assassinato ou adultério. Mas para características de caráter, emoções, como medo, raiva, orgulho, a busca pelo equilíbrio é o caminho. Entendi. E não é uma fórmula matemática, é uma sabedoria prática que a gente desenvolve com o hábito, aprendendo a agir do jeito certo, na hora certa. Então, no fundo, a gente tem, de um lado, Platão, o arquiteto da utopia, que nos deu um projeto do que a perfeição poderia ser, e do outro, Aristóteles, o engenheiro da realidade, que nos deu um manual de instruções e as ferramentas para melhorar o mundo que a gente tem. Essa distinção crucial, e o legado deles reflete isso. O platonismo influenciou profundamente a teologia cristã, o idealismo. Já o aristotelismo, com sua lógica e seu método, lançou as bases para a ciência moderna. Tomás de Aquino, séculos depois, faz uma síntese incrível do pensamento dele com o cristianismo. O que me leva a uma questão final. A gente vive num mundo cada vez mais aristotélico, não? Tudo é dado, é algoritmo, é evidência empírica. Sem dúvida. A ciência e a tecnologia que definem nossa era são, em grande parte, um triunfo do método aristotélico. Então, a pergunta que fica é: nesse mundo tão focado no concreto, no mensurável, ainda existe espaço para Platão? Essa busca por uma forma ideal de justiça ou de beleza? Isso ainda serve para alguma coisa? É um motor que nos ajuda a imaginar um mundo melhor ou é só uma distração que nos impede de resolver os problemas práticos que estão bem aqui na nossa frente?